André, mudando de assunto, agora vamos lá, vamos falar da tua pré-candidatura à vereança, né? Dessa cidade que tanto precisa de pessoas sérias, comprometidas e principalmente comprometidas com a segurança pública, porque ninguém aguenta mais isso aqui. Ninguém aguenta mais isso aqui. O cara que tá no Rio de Janeiro, ele tá por amor. Tá por amor, cara. Eu só posso falar um negócio desse aqui. A gente ama o Rio de Janeiro, né? A cidade que a gente fica vendo assim a natureza, que representa Deus num todo, a natureza, e a gente fala, nossa, como Deus foi generoso em natureza para essa cidade. Mas como os homens tomaram conta dessa cidade há muito tempo e como está uma bagunça. Vamos lá, primeiro lugar, tu veio a governador em 2018. Muita gente indaga isso, né? Eu até entendo que você de repente ter vindo ao governador para fazer um experimento, para mostrar-se, né, na política, né, sabendo que não ganharia ali, mas tinha que se mostrar de alguma forma. E talvez ali aquele ano foi um ano decisivo, de repente, em relação a algumas pessoas que você apoiava, ou que te apoiavam, que chamaram você, pô, vem, cara, vem, para você fazer esse experimento, para ter uma temperatura, um termômetro de quem é André Monteiro, né, para conhecer um pouquinho o mundo da política ali, no tete-a-tete, no corpo a corpo. Como é que foi isso, você ter vindo a governador em 2018, que é um cargo de alto escalão, né, do executivo, e agora você está vindo com o primeiro passo, que é o quê? O primeiro passo é o vereador, né? Aí tem pessoas que não entendem muito essa posição. Eu queria que você esclarecesse aí para o teu público e até para as pessoas que estão na dúvida em votar em você ou não. Daniel, quando eu vim candidato a governador em 2018, eu não vim por um experimento, não? por uma aventura. Certo. Não vim. Eu vim para ganhar uma eleição. O que muitas pessoas não sabem é que a minha vinda a candidato a governador em 2018 se deu exatamente pelo mesmo problema que hoje ainda nós continuamos passando. A violência, a insegurança pública. Em 2018, quando eu coloquei o meu nome, quando eu fui convidado para vir candidato a governador, foi justamente porque uma pessoa, eu conversando com ela, eu falei para ela assim, olha, o maior problema hoje do Estado é a segurança pública. Enquanto não tivermos um governador que se comprometa com a segurança pública para dar suporte a todas as outras políticas sociais, todas as outras áreas, seja educação, seja saúde, e todas as outras áreas que são importantes para o governo, para a sociedade, enquanto nós não ajustarmos a segurança pública para dar suporte a tudo isso, não adianta, o Rio de Janeiro não sai. Pelo contrário, ele vai afundar cada vez mais. Essa pessoa, ela chega para mim, depois de um tempo, e me liga e fala assim, André, tem uma proposta para te fazer. Aí ela, topa vir candidato a governador? Eu falei, tô fora, meu irmão, só te dei a ideia. Você é político, você gerencia partido, você é um articulador político. Tô falando para você que precisa ter alguém que faça o que tem que ser feito, porque senão o Rio de Janeiro não vai. Aí ele falou assim, cara, pensa em você ser o candidato. Aí eu falei para ele, não, eu prefiro apoiar um candidato que seja da área de segurança pública do que eu ser o candidato. Ele insistiu, eu falei, cara, eu vou conversar com a minha família, então. Aí conversei com a minha esposa, ela foi resistente, não vai, sai fora, não vai nisso, coisa e tal. E o meu sogro ainda estava vivo. O meu sogro ouviu eu conversando com ela, que eu estava na casa dele, falou assim, eu acho que você tem que ser candidato sim. Porque ninguém vai fazer aquilo que você quer fazer. Aquilo que você acha que tem que ser feito. Ele falou assim mesmo para mim. Eu falei, só acha? Eu falei, eu acho, eu tenho certeza. Se você tem em mente o que um governador tem que fazer pelo Rio para ajustar a segurança pública, estabilizar a segurança pública no Rio de Janeiro, para que as outras políticas possam funcionar, serem implementadas, outra pessoa não vai fazer isso.
Porque Deus colocou no teu coração isso, na tua mente. Fiquei pensando, tá bom. Aí passou um tempo, eu conversei com a minha esposa, falei, poxa, Débora, ouvi o que seu pai falou, e aí? Ela falou assim, ó, faz o que tu achar que tem que fazer então. Aí o amigo ligou, deu o dia, ele ligou, falou, e aí? Eu falei, cara, vamos sentar, vamos conversar. Aí fui conversar com ele, falei, cara, eu não tenho dinheiro, não sou uma pessoa conhecida, sou apenas um policial, gosto da minha profissão e também gosto da política, por isso até que eu dei essa ideia para você. Mas a gente não tem condições de concorrer a uma campanha, a uma eleição de governador, porque a gente não tem dinheiro para isso, a gente não vai ter visibilidade, o partido é pequeno, não vai ter tempo de televisão. Aí ele falou, André, vamos embora, cara, vamos em frente, vamos começar a trabalhar isso aí. Começamos a trabalhar, a montar o partido, coisa e tal. Qual era o partido, André? O PRTB. PRTB, do Levi Fidelix. Levi Fidelix. Aí começamos a trabalhar e montar nominata. Trabalhamos, só em montar nominata nós ficamos um ano e meio, trabalhando, conversando. E aí, vou resumir porque é muito grande essa história. Estava na igreja, num domingo que antecedia o último dia de registro de candidatura, que era a segunda-feira. Estava na igreja de manhã, meu telefone toca, eu olho assim, é esse cara, esse amigo, que me lançou governador, candidato. Falou assim, André, vamos agora para São Paulo, porque Hamilton Mourão vai ser apresentado como vice-presidente. E o Hamilton Mourão estava onde? PRTB. Aí pedi licença lá ao pastor, ele fez o sinal para eu ir, para eu saí, corri para casa, troquei de roupa, viemos para o Santos Dumont, pegamos o avião, fomos para São Paulo. Participamos lá da convenção, da apresentação do Hamilton Mourão como vice-presidente do Bolsonaro, estava todo mundo lá, Bolsonaro, Flávio, todo mundo lá, toda a cúpula lá, do PSL na época, e do PRTB, e outros partidos também que estavam apoiando, muita gente. Pois bem, fiz o vídeo com o Mourão, coisa e tal. Na hora de voltar, eu fui para o aeroporto, eu, esse amigo e mais um amigo nosso que era candidato a deputado estadual, e nós não encontramos passagem aérea para voltar para o Rio. Você pensa, Ponte Aérea Rio-São Paulo é igual Uber, né? Tu pega o telefone e na hora vai aparecer um Uber para tu ali, um carro de aplicativo. Avião era a mesma coisa, ponte aérea é direto, né? Não, tudo. Quase impossível você não encontrar passagem. Pois é, Daniel, não tinha mais passagem para eu voltar para o Rio. E todo mundo que tinha comprado suas passagens comprou ida e volta para São Paulo. Ida para São Paulo e volta para o Rio. Daniel, naquela noite, nós jantamos lá em São Paulo. O meu telefone acabou a bateria, porque eu não levei carregador. Falei, vou e volto, minha bateria vai dar. Fui pro hotel, se eu não me engano foi o Hotel Ibis, lá no aeroporto mesmo. Dormimos no hotel. Eu ilhado ali, sem contato, e você pensa assim, eu pensando assim, caramba, rapaz, não vou conseguir voltar pro Rio, vou ter que dormir aqui. E parecia que eu estava pressentindo alguma coisa. Nesta madrugada de domingo para segunda, teve uma reunião, e nessa reunião estavam algumas pessoas, inclusive o governador Wilson Witzel. E nessa reunião, isso aqui, ó, vocês vão ouvir agora, são os bastidores das eleições de 2018. Nesta reunião, a proposta foi a seguinte: fomos orientados a juntar o André e o Wilson Witzel. Vamos juntar o André e o Wilson Witzel. O Wilson vem como cabeça de chapa, o André vem como vice-governador. Vamos lançar os dois na mesma chapa, na coligação. Aí,
O presidente do meu partido estava nessa reunião e, segundo o que me relataram, pessoas que estavam lá, ele chegou e falou, não, o André não vai querer não, se for para serviço então sou eu, coisa e tal. Respondeu com você? Respondeu, eu não estava lá. E aí foi falado, não, tem que ser o André. Tem que ser o André. O André hoje é um expoente na política. As direitas dos municípios, eu tenho andado com ele. Inclusive o Flávio Bolsonaro encontrou comigo várias vezes, eu encontrei com ele várias vezes nos municípios e fizemos caminhadas juntos, participamos de reuniões juntos e realmente as direitas organizadas estão apoiando a candidatura dele, apesar de que ele não vai ter tempo de televisão, não vai ter direito a debate. Vai ter a máquina a favor dele. Por causa do partido. O partido, quando não tem representação na Câmara dos Deputados, o mínimo de deputados, ele não tem direito a debate. E tempo de televisão também é a mesma coisa. Mas coligando o PSC na época com o PRTB, então a gente teria tempo de televisão, mais tempo de televisão, entendeu? Tudo isso iria favorecer a nossa candidatura. Eu como vice. O negócio não foi para frente ali, e aí o Cláudio Castro entrou nos 50 minutos do segundo tempo como vice. Isso aí vocês estão ouvindo agora, o que ocorreu lá em 2018. E uma pergunta só, se o cara não respondesse por você, né, o líder do teu partido, você viria a vice do Witzel naquela oportunidade, ou você não abriria a mão assim, do teu sonho, o que acontece? Junto ao sonho do teu sogro de virar governador? O que acontece? A gente precisa entender todo o cenário, né? Toda a movimentação política. É claro que quando eu me dispus a ser candidato, eu queria ser o candidato a governador. E a gente não veio para fazer uma aventura, a gente não veio para fazer um teste, a gente veio para disputar uma eleição, porque o assunto, naquele momento, e ainda continua sendo hoje, era a segurança pública. E eu era um representante legítimo da segurança pública. Um homem preparado para isso. Policial, formado em Direito, professor de Segurança Pública, professor de Ciências Penais. Então, assim, a gente tinha, assim, uma possibilidade de ganhar a eleição, caso a gente tivesse tempo de televisão, caso a gente tivesse direito ao debate. Eu tinha preparado todo o meu debate, todas as minhas perguntas, respostas, né? Eu tinha preparado todas as flechas necessárias para atingir os adversários, né, de forma contundente, porque, na verdade, a única coisa que poderiam falar de forma pejorativa a mim seria que eu não tinha experiência política naquele momento. Agora, falar que eu sou corrupto, que eu sou ladrão, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, que eu tinha envolvimento nisso, aquilo, não poderia. Enquanto que todos os outros que estavam ali estavam maculados. Eu tinha no meu dossiê, eu tinha dossiê de todos os outros candidatos. Então, assim, eu sabia o que cada um tinha feito de errado, o que cada um tinha se envolvido, com quem tinham se envolvido, eu sabia tudo. Então, se eu fosse para um debate ali, além de apresentar o meu plano de governo, as minhas propostas, as minhas ideias, tá? Eu também teria como flechar quem eu quisesse flechar ali. E a única coisa que iam poder falar, você não tem experiência, que você é inexperiente, que não sei o quê, que você... Mas isso aí, meu irmão, não iria me atingir. E aí, nos 50 minutos do segundo tempo, entrou o Cláudio Castro para ser o vice-governador, no meu lugar, junto com o Wilson. Isso aí poucas pessoas sabem, mas essa é a realidade. E aí muitas pessoas, como você falou, mas você veio candidato a governador. Eu vim candidato, né? Eu não deixei de vir. Você veio candidato a governador e agora você vem candidato a vereador. Eu vim candidato também à primeira suplência do Senado com o Daniel Silveira. Eu fui o primeiro suplente dele e a gente só não ganhou essas eleições porque nos tornaram inelegíveis
e tiraram ele do jogo. Mas, mesmo estando inelegíveis, né, mesmo uma corrente sendo feita contra a nossa candidatura, nós tivemos quase 1.600.000 votos. Sabe o que? 1.600.000 votos estão inelegíveis. Ou seja, o povo nos legitimou para aquela candidatura. Não foi o TSE nem o TRE, foi o povo. Tá? E aí houve aquele problema com o nosso irmão Daniel, que infelizmente foi preso. É um grande amigo seu? Um grande amigo, cara. Daniel é um irmão. A palavra de Deus diz que é amigos mais chegados que irmão. O Daniel é um irmão, cara. O Daniel é parceiro demais. Assim, a gente fica muito triste com tudo que está acontecendo com ele. Nós fizemos aí um vídeo, né? Reforçando o vídeo da Paola, da esposa dele, naquele pedido de ajuda, né? Para que pudesse ajudar o Daniel e a família na manutenção das suas necessidades. Inclusive, essa ajuda que foi enviada ao advogado dele, porque as contas do Daniel estão bloqueadas, então esta ajuda que foi enviada através do Pix, né, do advogado Daniel, foi que serviu para pagar a multa imposta pelo ministro Alexandre de Moraes para que ele viesse apreciar o pedido de progressão de regime. Né? Então, assim, aí eu vim primeiro suplente com ele, e agora a gente está vindo para uma candidatura à vereança, somos pré-candidatos, estamos vindo para uma candidatura à vereança, e aí as pessoas perguntam, pô, mas você veio governador, você veio primeiro suplente. Agora, sim, a gente precisa continuar lutando. A gente precisa, o Daniel, conquistar um espaço para que a gente possa ter mais voz, para que a gente possa ter mais espaço para falar, para que a gente possa ter mais autonomia e legitimação para tomar determinadas decisões e ajudar a nossa população do município do Rio de Janeiro. Né? Porque tudo começa no município, eu falo muito isso. As eleições mais importantes de um país não são as eleições federal e estadual, são as municipais, porque é o vereador, é o prefeito que formam as bases para as eleições estadual e federal. Então, se a gente conseguir eleger o máximo de vereadores que tem a mesma linha ideológica, que é o conservadorismo, que é a preservação dos valores éticos e morais, que é a preservação da família tradicional, não que nós sejamos contra outras famílias, não é isso. Nós amamos a todos, mas nós precisamos... Mas tu está aqui para representar a nossa bandeira. Exato, nós precisamos preservar os valores éticos e morais. É lutar contra a ideologia de gênero, é lutar a favor da proibição de ensino sexual nas escolas para crianças. Quando tu fala em ideologia de gênero, eu vou aqui esclarecer. Não é lutar contra quem é adulto e quem é ideologia de gênero nas escolas. É isso que ele está querendo falar. Exatamente. Tá? A gente não lutar contra o adulto, que quem está querendo ser bem resolvido, o adulto tem direito de fazer o que ele quiser no corpo dele da vida dele. Ele quer ser com Deus. Daniel, sabe? eu tenho uma... Agora, ele não é criança, deixa com criança. Daniel, eu tenho amigos que são homossexuais, cara. Eu tenho amigos gays, eu tenho amigas lésbicas, eu tenho amigos. E assim, a gente convive muito bem, a gente conversa, fala. E vou falar para você, esses meus amigos, essas pessoas que convivem comigo, eles não me questionam e nem me criticam. Pelo contrário, eles concordam. São pessoas centradas, pessoas resolvidas. Mas os gays da nossa época, eles são pessoas mais centradas, são mais comedidas, sabem como esclarecem os fatos do que os que estão vindo nessa geração. Os que estão vindo nessa geração estão vindo com a sensação de que eu tenho liberdade, mas estão confundindo com libertinagem. Exatamente. É totalmente diferente. Exatamente. Né? Eu vejo muito gay falando, não, eu sou a favor da... O Renato Russo, tu quer ver um negócio? O Renato Russo era, pelo que eu vi uma entrevista dele, ele era conservador. Ele falava que ele era a favor do capitalismo, ele falava que ele era a favor da família, o tempo todo da família, né? E o filho dele veio querer proibir os outros de falar, de cantar a música Que País é Esse?
né? Sendo que não viu a história do próprio pai, quando tem um vídeo do Renato Russo falando claramente que ele é a favor da família, ele é a favor do conservadorismo. Sim. Ele é Renato Russo, que era um doidão, né? Usava os negócios dele lá, era homossexual, só que ele era comedido. Ele sabia o espaço dele, com as pessoas dele, né? Mas ele respeitava o espaço de outras pessoas que tem a família conservadora, a família tradicional. Exatamente. Né? Então a gente não tem aqui nada contra, porque eu também conheço gays, conheço lésbicas, e não é pessoal isso. Isso é a confusão que estão querendo criar aí. O que eu falo, eu não sou contra a pessoa, eu sou contra a atitude das pessoas. Atitude das pessoas. Os procedimentos dessas pessoas. Então, assim, essa pessoa, a pessoa quer ser homossexual, não tem, irmão, você vai continuar sendo meu amigo, vou continuar te amando. Agora, eu só não vou concordar com atos que venham de contra aquilo que eu entendo que é o certo. Ou seja, eu não posso tentar influenciar uma criança. Eu não posso tentar fazer com que uma criança ache que isso é bom. Não. Se a criança cresceu, se tornou adulto, tomou a posição dela, ótimo, o problema é dela, vou aceitar, não tem problema nenhum. Agora, eu não posso que, enquanto criança, ela venha a ser colocada à disposição ou refém de tomadas de decisões que vão realmente influenciar na vida dessa criança e vai torná-la, sim, depressiva, uma criança confusa, problemática. Então, é isso. Até uma criança mesmo, falar de sexo entre homem e mulher não tem nada a ver falar também, porque a criança está no momento dela de ser criança, né? Não no momento de ficar falando de sexo. Exatamente. Pô, a gente não é a questão de ser, falar de homossexual ou de heterossexual. Criança é criança, e criança tem que viver a fase de criança. Exatamente. Quando chegar na época dela decidir o que ela gosta, o problema vai ser dela, quando ela já é um adulto, ou né, um adolescente, né, que começa a se descobrir naturalmente, né? Pô, agora é forçar muito a barra, né? Pegar uma criança e começar a querer expor a criança a uma coisa para a qual ela ainda não está preparada. Não está preparada. Tá, a idade dela é de ser criança e pronto, ser pura. Não falar de sexo com ela, né? A hora de sexo vai chegar na vida dela, como chegou na dele, na minha, né? De todos nós. Né? Ô André, vamos lá. As bandeiras, além da segurança pública, claro, não precisa nem eu perguntar isso para você. Mas quais são as bandeiras que você defende além da segurança pública, caso você seja eleito aqui no Rio de Janeiro, né? Porque é uma cidade cheia de déficits, né? Como todo o Brasil é. Mas o Rio de Janeiro, em especial, é uma cidade que, são descasos em diversas áreas. Podemos citar saneamento básico, podemos citar o problema da educação, né? Podemos citar o problema da saúde aqui no Rio de Janeiro desde sempre. Né? É muito temerário, né? Quando você fica doente, você não tem um plano de saúde. Né? Podemos citar também algo que eu falo direto sobre esse assunto, porque eu sou usuário de ônibus ainda, né? De repente amanhã depois Deus me abençoa, eu compro meu carro, mas enfim, eu vivo o meu momento e o meu momento é andar de ônibus. Então, se eu ando de ônibus e eu fico vendo ônibus que vão lá e cumprem a lei de ter ar-condicionado, porque é lei, sim, né? Aí eles cumprem a lei de ter ar-condicionado e estão lá, né, o 371, por exemplo, sem querer fazer propaganda para nenhum, não conheço nenhum dono de empresa de ônibus, mas eu ando muito no 371. É um ônibus que tem o ar-condicionado, são todos eles novos, cheiros de novos, né, o estofado impecável. Aí a maioria dos ônibus tem uma cidade turística, que recebe gringo, e gringo adora andar de ônibus para poder ver, ele prefere andar de ônibus de metrô do que de carro, de qualquer, ele vai olhando a cidade, né, vai já conhecendo, olhando. Então, o cara não tem nem vergonha, né, esse prefeito e os outros que aqui passaram, de deixar essas empresas de ônibus circularem com seus ônibus. Então, é uma das bandeiras que eu gostaria de te pedir aí, é o meu pedido, que você também observasse com maior carinho, porque as pessoas pagam seus impostos, pagam por um lixo de ônibus de transporte público que realmente não é eficaz, e a gente ainda tem que ficar sofrendo aquele ônibus que o assento cai, que não tem ar-condicionado, que é lata velha, que faz um barulho terrível, porque tá tudo solto ali dentro do ônibus. Enfim, quais são as suas bandeiras? Esse é um pedido especial que eu te fiz aqui, em nome do povo que anda de ônibus. Olha só, Daniel, essa pergunta é interessante, né? Você falou muito bem aí. Eu sou um agente de segurança pública, fiquei 32 anos de serviço na área de segurança pública. E as pessoas acham que segurança pública ela está resumida a ações policiais, repressivas. E não é. Quando a gente fala em segurança pública, a gente fala numa gama de ações
que envolve, tá, a população. Por exemplo, quando você fala de transporte urbano, de qualidade, com segurança, e aí a segurança que eu estou falando não é com segurança com relação à tentativa de assalto, de furto, nada disso não. É segurança do transporte mesmo. Quando você não tem um serviço de fiscalização ao serviço de transporte urbano, aí você vai encontrar o ônibus com problemas mecânicos, o ônibus com problema no pneu, o ônibus cujo o freio está com problema. Isso vai gerar o quê? Um problema de segurança pública. Por quê? Se houver um acidente, quem vai investigar esse acidente? Polícia, segurança pública. Certo. Mas olha só, hein? Quando você fala de segurança pública, você também vai falar no serviço de iluminação da cidade. Porque quando falta iluminação na cidade, ou quando há espaços sem iluminação, ali é propício ao quê? Roubos, ação de delinquentes. Roubos, furtos, estupros, agressões. Então você está falando, você está vendo que a iluminação, ela também faz parte da segurança pública. Quando você fala do ocupamento desordenado do solo ou do espaço, a criação de favelas, a criação de construção de barracos, construção embaixo de pontes, de viadutos, isso é segurança pública. Porque quando você sabe que pessoas se aglomeram num determinado local, invasões de prédios públicos ou prédios até particulares, você sabe que ali vão pessoas boas que precisam, mas também vão muitos delinquentes. E naquele entorno, naquela região onde tem esse imóvel, começa a ter prática de delitos, seja furto, seja roubo, seja consumo de droga. Aí nós estamos falando ocupação desordenada do solo. Quando você fala da educação, uma educação de qualidade, uma educação onde a criança, porque no caso do município, é ensino fundamental 1 e 2, então a criança está entrando ali com 6 anos, vai sair dali com 14 mais ou menos. Quando você fala dessa educação aqui, você também está falando de segurança pública. Porque se você não der a segurança para que essa criança possa ter a tranquilidade de estudar, ela não vai conseguir desenvolver. Ela não vai conseguir passar de ano. Ela não vai conseguir ter uma perspectiva de futuro. E uma criança frustrada sem perspectiva de futuro, porque não conseguiu estudar, é uma criança que pode se tornar, infelizmente, não é lei, não é regra, mas um delinquente amanhã. Então você vê que uma criança muito problemática. Muito problemática. Então você vê que a segurança pública ela está em todos os momentos, em todas as áreas da sociedade. Então, assim, segurança pública é a minha bandeira principal. Mas talvez você não saiba, ou você sabe, eu sou o criador dos colégios cívico-militares do estado do Rio de Janeiro. Sim, eu ia te perguntar, inclusive, se você vai continuar brigando por isso aqui no Rio de Janeiro. Essa é uma bandeira que eu levo pro resto da minha vida, porque deu certo. Comprovadamente, deu certo. Cientificamente está lá. As escolas cívico-militares do estado do Rio de Janeiro são consideradas as melhores escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Foram 12 escolas que eu inaugurei em diversos municípios, que são escolas que estão fazendo a diferença. São alunos que saem dali preparados para a vida, não apenas na escolarização, mas também na capacidade de se relacionar com outras pessoas, ou seja, saem dali verdadeiros cidadãos. Então, cara, isso não adianta, tá lá, é comprovado. Quando abrem as inscrições das escolas, das matrículas para as escolas estaduais, as escolas cívico-militares terminam as inscrições em 5 horas, pô. Em 5 horas termina, abriu, acabou, não tem mais. Todo mundo quer. Todo mundo quer. André, eu sugiro a você, quando você entrar, que eu tenho certeza que você vai entrar, Amém. Deus vai te eleger através do povo, eu sugiro a você que você faça ou até agora antes de entrar mesmo, né, na tua campanha, quando começar a campanha começar a encorpar mais, faça uma pesquisa de uma escola cívico-militar, da que mais deu certo na tua gestão. Todas elas. Não, mas faz a melhor de todas. E compara a porcaria do Colégio Dom Pedro II. Não. Para comparar o que dá certo e o que não dá certo. Porque esse colégio, que um dia foi um colégio, né, bem quisto aqui no Rio de Janeiro, colégio federal,
hoje é o que é, nós sabemos o que ele é. Não. Né? Então você deveria mostrar a baderna, a anarquia, a bagunça que é lá e o que o Colégio Cívico-Militar apresenta. Daniel, o que é mais legal nas escolas cívico-militares do Estado, da Secretaria de Educação, que nós criamos, é que assim, não é só os alunos, ou não são só os alunos que são beneficiados. Todo o corpo docente e administrativo da escola é beneficiado. Ou seja, cara, se você perguntar para uma professora assim, o que a senhora mais quer dos seus alunos, primeira coisa que ela vai falar, que eles me respeitem e que assistam com atenção o ensinamento que eu estou passando. Porque qual é a missão principal do professor? É passar o ensinamento, né? Então, qual é o maior desejo desse professor? É que ele seja respeitado na sala de aula e que os alunos assistam com atenção aquilo que ele está ensinando. Cara, e isso nas escolas cívico-militares acontece. Todos os diretores, secretários, todos os professores e os diretores e secretários das escolas cívico-militares são voluntários a estarem nessas escolas. Nessas escolas. Passaram por um treinamento, passaram por uma pesquisa e foram aprovados. E os critérios foram feitos por mim, né, como deveria ser os professores, diretores, secretários. Eu coloquei lá todas as diretrizes de como deveria ser. Eles passaram por todo esse crivo e você pode chegar em qualquer um, é um desafio. Chega numa escola dessa e pergunta se a diretora, se a professora, se a secretária quer sair da escola. Não quer, pô. Por quê? Porque ela disciplina e hierarquia. O aluno reconhece a autoridade do professor dentro da sala de aula. E ela também é uma professora séria, né? Não. Ela não está querendo dar ideologia. Não pode. Não pode. Ela quer ensinar realmente. Não pode. Não. Nós tivemos casos que nós detectamos que não havia ali, por parte do professor, na época, era até para ser diretor, essa qualificação de acordo com as necessidades da escola. Não estou falando que o diretor era desqualificado, não, mas de acordo com as necessidades, as características, ele não se enquadrava. Então, assim, a gente detectou isso. Isso é muito importante. Isso é muito importante, mas a gente sabe que a educação é a principal política para que, se a gente quiser mudar a forma de um povo que está vivendo disforme aquilo que é bom. Então, assim, a educação realmente é a locomotiva que vai fazer um estado, um município, um país crescer, desenvolver. Então a educação é uma das minhas bandeiras, mesmo porque eu fui professor de ciências penais, de segurança pública, e uma das coisas que eu não gostava dentro da sala de aula, apesar de serem todos adultos e até formados, porque eu era professor de pós-graduação, era de pessoas que desdenhavam daquilo que, de repente, um outro colega estava falando. Então, assim, meu irmão, cada um vai falar, vamos colocar o ponto de vista de cada um, e lá na frente a gente vê o que é melhor. É assim que funciona, né? Então, isso é muito importante. Eu fui diretor-geral do DEGASE, né, o Departamento Geral de Ações Socioeducativas. E ali a gente vê, o Daniel, que a maioria dos jovens que vão parar no DEGASE, são apreendidos e internados no DEGASE, infelizmente, uma das coisas que eles fizeram lá no início da delinquência dele foi sair da escola. E eu fiz uma enquete com muitos internos, muitos adolescentes que estavam lá, e eles falavam que a escola, ela não oferecia a ele uma perspectiva de vida, eles não encontravam atrativos na escola. Ou seja, isso é muito preocupante, isso é sinal de que nós estamos na contramão da nossa educação, pô. Ah, mas o cara é delinquente? Não, tá bom, ele delinquiu, ele cometeu um ato infracional, beleza, cometeu lá, mas talvez se a escola fosse uma escola mais atrativa e desse a ele uma perspectiva de vida, ele fala, pô, eu vou ficar aqui porque eu estou aprendendo, porque aqui me atrai, eu gosto de fazer isso, pô, isso aqui é legal, é uma profissão que eu vou aprender. Cara, talvez ele não fosse um delinquente. Então a educação, ela é importante. A educação muda uma geração.
Agora a gente precisa implementar, a gente precisa acreditar, a gente precisa fazer coisas que sejam verdadeiramente afirmativas dentro da educação. Então a educação é mais uma bandeira que eu quero trabalhar muito por ela. É um projeto que eu implementei no governo estadual e que eu tenho como uma meta é tentar implementar as escolas cívico-militares na prefeitura, porque é importante, quando o aluno, quando criança, ele está começando ali a se envolver com outras crianças, com outras pessoas, de culturas diferentes, de áreas diferentes. Então a gente tendo ali uma escola cívico-militar no município do Rio de Janeiro, ou várias escolas cívico-militares, eu acho que a gente consegue fazer com que essas crianças elas já consigam prospectar um futuro, né? E já comecem a pensar de que nós precisamos ter ordem, disciplina, hierarquia e disciplina para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária, mais justa e, acima de tudo, mais cívica. Mais cívica. Muita educação, né? Exatamente. Só isso que muda o quadro da sociedade. Exatamente. E aí você vai falar também, quando você fala, uma das minhas bandeiras que eu venho falando desde que eu vim candidato a governador, é o combate à corrupção, que também está na área da segurança pública. Porque o cara que é corrupto, ele é um ladrão, pô, ele está subtraindo algo que não é dele. Né? Então, assim, o lugar de corrupto está na cadeia, pô, não é na política. Eu sempre falei isso, que a minha luta vai ser por uma política que não seja viciada, que não seja corrupta, que seja transparente. E eu falo, a gente na política não pode ter bandido de estimação. Não pode, meu irmão. O cara é bandido, o cara é corrupto, o cara é marginal, pô. Não tem que esse negocinho que daí tem lá, eu volto a falar. A deputada lá envolvida com a milícia, aí tem um outro deputado lá que é envolvido com lavagem de dinheiro pro tráfico. Pô, cara. Aí fica aquele corporativismo dos outros membros do legislativo. Não vou falar com você porque eu também tenho o rabo preso. Não, você também tem, então vamos lá, vamos apertar a mão, vamos ficar tudo numa boa. A população vai ter que entender, Daniel, que a mudança parte dela. Não adianta. Se ela quer uma mudança na política, ela tem que sondar seus candidatos, tem que pesquisar sobre eles a fundo, saber de onde que eles vêm, qual a procedência, com quem eles lidam, com quem eles se misturam, com quem eles conversam. Eu vou ser sincero para você, Daniel. Eu já me ofereceram várias oportunidades para fazer parte de governo, para fazer parte disso. Eu não aceitei nenhuma. Porque tu sabia que tu ia ter que se envolver no jogo. E outra coisa, Daniel, porque quando você faz parte de algo que você não acredita e que você sabe que ali tem uma sujeirada, você perde a sua legitimidade para ir contra, para combater aquilo. Com que cara eu vou chegar e falar, o cara fala assim, André, mas como é? Você estava lá também, pô. Exatamente. Olha, eu vou te falar um negócio. O que você falou, para a gente encerrar, lá atrás, quando tu fala de governador, né? E de que os caras podiam te falar, mas você não tem experiência e tal, tudo mais. Mas o que é mais preocupante não é eles falarem isso. É o povo que continua achando, mas é verdade, ele não tem experiência, porque existe ainda muita gente que é culpado disso. O povo que fica pensando dessa forma, o cara não tem experiência, então é melhor ficar com esse experiente que rouba, mas faz, né? Que nem faz nada, mas enfim, eles ficam com essa mentalidade ainda de rouba você, detalhe é esse, me rouba, né? E não faz nada. Né? E aí o cara fica ali, é verdade, ele tem mais experiência, ele já é raposa velha, mas aí, ele já tá mestre, o outro não tem, então, cara, Daniel, essa mentalidade tem que acabar. Exatamente, porque olha só, cara, aí é só parar para pensar. Administrar um estado, eu sou empresário, tá? A minha empresa, ela tem quase 20 anos, então a gente pensa assim, cara, você administrar uma empresa, você tem que olhar todas as partes dessa empresa. Funcionário, tributos, pagamentos, prestação de serviço. Cara, administrar um estado é a mesma coisa. Só tem um porém. Quando você administra bem a sua empresa, fatalmente você vai administrar bem o estado. Porque a empresa você trabalha com o seu dinheiro, o Estado você trabalha com o dinheiro dos outros. Então, se você é honesto na tua empresa,
você vai ser honesto no Estado. Então, quando a gente fala assim, pô, o cara não tem experiência para administrar um Estado, mas aí você falou tudo, mas qual é a experiência que as pessoas acham que tem que ter? A experiência da sacanagem? A de ficar roubando sempre? Exatamente. Só essa, né? Mas é isso aí. A experiência da seguinte opinião, meu amigo. Deu 4 anos pro cara, o cara tá sacaneando, tira fora, cara. Exatamente, cara. Mas aqui não, aqui reelege. Continua, né? Continua. Não vou nem falar. Tá esse bandido aí. Meu. Enfim. Ô André, você de 0 a 10, agora falando aqui do canal Daniel Dias no YouTube. Você é inscrito no canal, já me deu várias entrevistas por lá. Né? Inclusive eu vou pedir que você, depois que for fazer a sua edição aí, mande esse vídeo. Vou mandar. Vai postar esse vídeo na íntegra, tá certo? Vamos fazer uns cortes também. De 0 a 10 aí o canal Daniel Dias, o que você pode falar aí do canal Daniel Dias pro teu público aí? Bom, o canal, como você falou, fui lá várias vezes bater papo contigo. Hoje você está vindo aqui bater um papo comigo. É um canal extremamente convidativo, inteligente, que debate os assuntos com transparência, com clareza e uma coisa que é muito legal, de acordo com o entendimento da população. Né? É um bate-papo que você consegue entender o que está sendo falado. Não há palavras rebuscadas, não há palavras difíceis, como há alguns bate-papos que eu vejo, que falam um monte de coisas que às vezes as pessoas não entendem. Agora, é um canal bem politizado também, e isso é muito legal. Misturar dia a dia com a política é muito interessante. Por isso o canal Daniel Dias é um canal que eu assisto, que eu gosto de acompanhar e que eu aconselho a você, que está nos assistindo aí também, que venha acompanhar. Inscreva-se lá no canal Daniel Dias, com certeza terão conteúdos que você vai se identificar. Valeu demais aí, André Monteiro, subtenente do BOPE, pré-candidato a vereador dessa cidade tão amada por todos nós, o Rio de Janeiro, e não só por nós que moramos aqui, né? Por todos do mundo que gostam muito do Rio de Janeiro, que amam e que querem o bem dessa cidade que é tão maravilhosa e que é tão abençoada por Deus com essa natureza esplêndida, né? O que está faltando aqui são homens sérios como André Monteiro e como o Nata das Praças. Esses caras aí, olha, pesquisem qual site? Nata das Praças, olha só pessoal, Nata das Praças, para quem não conhece, é um grupo da segurança pública, onde nós temos ali policiais militares, policiais civis, policial penal, DEGASE, Corpo de Bombeiro. É um grupo que se uniu para trabalhar em prol da segurança pública do estado do Rio de Janeiro. A gente entende que se nós não tivermos união, se nós não tivermos coesão para ajudar a população do Rio de Janeiro do ponto de vista de segurança pública, todos nós iremos afundar nesse lamaçal. Nata das Praças, fosse honra, rapaziada. E o Nata das Praças está lançando aí em cada município um pré-candidato a vereador, porque nós entendemos que nós precisamos fazer o máximo de vereadores. Para vocês terem uma ideia, não adianta só elegermos um excelente prefeito. Se nós tivermos câmaras municipais com a maioria de bandidos, de pessoas inescrupulosas como vereadores, esse excelente prefeito não vai poder fazer nada. E também não adianta eleger bons vereadores e elegerem maus prefeitos, porque vai haver embate e o município não anda. Preste atenção, temos que ter bons vereadores e bons prefeitos, tá bom? Lembre-se que o vereador é quem fiscaliza o serviço. Se o vereador tiver mancomunado com o prefeito, que é marginal, aí vai dar tudo errado no seu município. E no nosso município, a gente está vendo que tem muita coisa ruim. Muita coisa. Como que faz para a pessoa entrar no site Nata das Praças? O site Nata das Praças é só jogar lá, Nata das Praças, que você vai ver tudo sobre Nata das Praças. Você vai ter o Facebook, você vai ter o Instagram, você vai ter o X. Jogou Nata das Praças, @Nata das Praças, com certeza você vai poder navegar por todas as áreas ali na internet, nas redes sociais do Nata das Praças.
E um dos grandes que se elegeram nas eleições de presidente, governador e deputado foi o nosso sargento Portugal aqui do Rio, né? Grande abraço para ele, um grande amigo nosso. Que tem feito um excelente trabalho na Câmara Federal. Um excelente trabalho, ele é incansável. Incansável. Não, inclusive eu estive em Brasília em março, né? E eu vi com meus próprios olhos, enquanto muitos ficavam nas alamedas, aspas, alamedas ali da Câmara Federal, conversando, batendo papo, olha, ele me falou, Daniel, você vai ter nojo quando chegar aqui na Câmara. Dito e feito, fiquei com nojo, porque você vê que o teu dinheiro, 16 mil funcionários naquela Câmara Federal, sustentado por nós, tá certo? Que pagamos impostos. E aí eu fiquei com mais nojo ainda, porque eu via nos corredores, ai, você vai pra onde esse final de semana? Puxa vida, que legal. Trabalhar aqui é bom nada. E aí eu vi o Portugal fora dos holofotes, preocupado em ficar no gabinete dele, despachando ou sair do gabinete para ir para uma sessão e outra, né? Então é isso que a gente quer de um representante: trabalho, fiscalização, né? Não ficar de brincadeira e de sacanagem com a nossa cara, que somos nós que sustentamos todos eles que lá estão e que aqui estão também nas câmaras municipais, né? Câmaras federais, câmaras estaduais, enfim, os políticos no geral são os nossos servidores. Então nós temos que mudar a mentalidade. São os nossos servidores, são nós que pagamos. Quando você paga alguém lá na sua empresa, ou no seu trabalho, ou quando você vai pagar uma faxineira para ir na sua casa, você não quer o melhor? Ou você quer o pior? Você quer que a faxineira faça tudo de qualquer jeito? Ou lá na tua empresa tu quer pagar para o funcionário fazer desleixar o trabalho, né? Ou você paga lá um profissional para instalar alguma coisa na sua casa e ele faz de qualquer jeito? O teu dinheiro está em jogo, não é? Tu devia ter essa mentalidade, devia começar a pensar dessa forma política. Eu pago por esse cara que está lá, então eu não vou deixar ele mais do que 4 anos se eu começar a ver realmente que esse cara é suspeito, se ele tem alguma coisa, né, que saia da casinha, né? Exatamente. É dessa forma que você tem que pensar política. E o Portugal é um excelente deputado. Com certeza. Grande amigo nosso também. Gente, André Monteiro, subtenente do BOPE, pré-candidato a vereador eleito, com certeza, em nome do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que todos digam amém. Amém, amém. Valeu, André. Satisfação. Tamo junto. Tamo junto, parceiro. Sempre. Olha, eu quero falar, claro, olha, da Bravo 1. A Bravo 1 Soluções Patrimoniais. Olha, se você tem empresa e está precisando de soluções como vigilância, limpeza e manutenção, portaria e recepção, olha, está precisando de alarmes no geral, tu tem que conhecer a Bravo 1. A Bravo 1 fica muito bem localizada aqui no Rio de Janeiro. Ela fica em São Cristóvão, na rua São Luís Gonzaga, 812. Telefone para contato 21 3570 3184, 21 3570 3184, ou no WhatsApp ou no telefone via celular, que é o 21 982 97 7015, 21 982 97 7015. Se tu falar, você é dono de empresa, falar que assistiu aqui no canal da Ana Dias, vai ganhar um desconto lá do André Monteiro. Valeu?